Bom, eu sou pastor, junto com a minha esposa, Osana, da comunidade cristã Terra da Promessa, ali em Sete Lagoas, E eu já tive aqui algumas vezes, há um tempo atrás, quando era no outro salão, lá na casa do pastor. E ele me convidou para estar com vocês aqui nessa noite, para a gente dar continuidade, àquilo que a gente já havia falado. Mas eu acho que a gente tem que dar uma introduçãozinha, porque alguns irmãos não viram, não escutaram e não vão entender se a gente pegar do meio ou do final, Então vamos partir aqui do princípio e a gente vai caminhando aqui de acordo com o mover do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Vou pedir ao irmão para colocar ali para nós o Evangelho de Mateus, capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24. A gente vai falar sobre escatologia, não assim, uma coisa pesada, que seja uma coisa assim mais leve, e eu deixo espaço para perguntas. A gente pode fazer as perguntas mais no final, e à medida que a gente for ministrando hoje, talvez no próximo, vocês já vão estar mais soltos, vocês vão fazer perguntas para poder tirar a dúvida de vocês em cima daquilo que a gente está falando, Porque às vezes os irmãos podem ter uma pergunta muito específica que a gente não ministrou ainda e eu vou ter que explicar. Aí, para poder explicar, pode demandar um tempo e a gente não vai ter esse tempo. Amém? Então, assim, em cima do que a gente vai ministrar, mas no finalzinho eu deixo alguns irmãos fazerem os seus questionamentos, tá bom? Antes da gente ir para a palavra, eu quero deixar claro para vocês que existem, na questão do final dos tempos, da vinda do Senhor Jesus, existem muitas visões dentro da igreja, no mundo todo. Então tem aqueles que acreditam que o Senhor Jesus vai arrebatar a igreja antes da tribulação. Tem outras pessoas que acham que o Senhor Jesus vai arrebatar a igreja no meio da tribulação. Já existem outras pessoas que acham que Jesus vai vir para arrebatar a igreja e estabelecer o seu reino na terra no final da tribulação. Existem também pessoas no meio cristão que, pasmem, acham que tudo aconteceu no ano 70 depois de Cristo e que nós já estamos vivendo um milênio. Ou seja, que o Senhor Jesus já fez tudo o que tinha que fazer e agora é evangelizar o mundo todo. Eu não creio que é dessa forma, por causa daquilo que está escrito na palavra de Deus. Cada pessoa, cada cristão, ele tem, assim, como é que eu vou falar? Na sua intimidade, no seu íntimo, ele estabelece algo para a sua vida de acordo com aquilo que ele vive. De acordo com a vida que ele leva, tanto dentro da igreja quanto no mundo lá fora. Então, tem pessoas que se preparam para que o Senhor Jesus volte hoje para arrebatar a igreja. Jesus arrebatou a igreja hoje, eu vou subir. Amém? Por quê? Porque eu estou preparado para isso. Já existem pessoas que botam na mente delas que o Senhor Jesus vai vir no meio da tribulação, porque ele não está preparado, e durante o início da tribulação ele vai colar na igreja e vai virar santo e vai ser arrebatado. A gente pode falar que aquele crente que está com o pé na igreja está com o pé no mundo. Já existem outras pessoas que acham que vai ser no final. Esse daí vai deixar para o último, enquanto der para levar, eu vou levar, e acho que as coisas vão ser fáceis. Eu não vou me deter naquilo que vai acontecer durante a tribulação hoje. A gente vai falar só do início, as palavras que o Senhor Jesus está falando aqui. Porque eu creio que o Senhor Jesus vai arrebatar a igreja antes da tribulação. Antes da tribulação. E com esse intuito, eu vou passar para a igreja textos que corroboram com isso, que é a linha de pensamento que a gente tem. Então eu não vou discorrer sobre as outras linhas de pensamento. Talvez mais para frente, um outro dia, em outra oportunidade, a gente fala mais minuciosamente, mais detalhadamente sobre isso.
Mas aqui, vamos ver aqui o que o Senhor Jesus está falando aqui para nós. Vamos ver o texto ali, ó. Então Jesus saiu do templo e, ao caminhar, seus discípulos chegaram mais perto dele, para lhe apontar as construções do templo. Ele, entretanto, lhes observou: estáis vendo todas essas coisas? Com toda certeza eu vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra, pois que serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe pediram: diz-nos quando ocorrerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos. Então, quando a gente vai falar da palavra de Deus, a gente tem que ter em mente que não é uma leitura só. Nós temos que interpretar aquilo que o texto está dizendo para nós. Então, aqui quem está falando é o Senhor Jesus. Ele está falando com alguns discípulos. No evangelho aqui de Mateus, não dá o nome dos discípulos, mas no evangelho de Marcos dá. Coloca ali para nós, irmão, Marcos capítulo 13, verso 1. Ele vai falar com os discípulos em separado. E são 4 discípulos. Ocorreu que, ao sair do templo, observou um dos seus discípulos: olhai, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Entretanto, Jesus lhe revelou: vês essas suntuosas construções, pois aqui não restará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Então, havendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André o consultaram em particular. Volta para Mateus 24. Pode ser a partir do verso 3. Aí o que acontece? Jesus está aqui, em Jerusalém, para morrer alguns dias na frente. E ele estava ali no templo, e eles viram aquele templo, todos os apóstolos estavam lá olhando para aquele templo, coisa magnífica, maravilhosa. Jesus vira para ele e fala assim: isso aqui tudo vai ser derrubado. Como realmente foi derrubado, no ano 70 depois de Cristo. Então o Senhor Jesus morreu. Existem hoje um consenso, tá? Que o Senhor Jesus, ele morreu na cruz no ano 32. Isso é um consenso hoje, que se chega nesse consenso não por suposições. Já se chega nesse consenso através de um calendário bem estudado e principalmente da ciência. Porque o Senhor Jesus vai falar: olha o sinal nos céus. Olha as estrelas. Justamente no dia que o Senhor Jesus morreu na cruz, existiu um eclipse lunar que durou 3 horas. Por isso que ficou tudo escuro no dia que ele morreu na cruz, a partir das 3 horas. Então ficou escuro das 3 horas até as 6, das 6 já entrou a noite. E só foi haver sol no sábado de manhã. Vocês estão entendendo? Isso como que você sabe? Tem programas hoje na NASA, tem programas hoje na internet que você acompanha toda a posição dos astros nas datas específicas que você quer acompanhar. Então, justamente no ano 32, justamente naquela sexta-feira, justamente, né, naquele horário, lá em Jerusalém, o sol se escureceu. Se o sol escureceu, é um eclipse lunar. E ele durou 3 horas. Isso só ocorreu no ano 32. Então o Senhor Jesus está aqui no ano 32 e esse templo foi derrubado no ano 70. Aí, fala assim, ó: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e pediram: diz-nos quando ocorrerão essas coisas. Uma pergunta: quais serão? Quando, né? Ele fala lá, ó: diz-nos quando ocorrerão essas coisas. Uma pergunta. Aí tem: e qual será o sinal da tua vinda? 2 perguntas. E do final dos tempos? 3 perguntas. Se a gente for ler corrida, igual a gente faz, pegando a Bíblia, né, talvez aí 1, 2 vezes na semana, sem meditar na palavra, você não vai entender. Então, para nós podermos entender, nós temos que meditar. Então, com quem Jesus estava falando? Com Pedro, Tiago, João e André. Eram 4 discípulos, contando com o Senhor Jesus, 5 pessoas, todas elas de Israel. Todos eles no judaísmo. Ele não está falando para nós, igreja. Aqui ele não está falando para a igreja.
A igreja ainda não havia sido estabelecida. A igreja vai ser estabelecida no livro de Atos, lá em Pentecostes. Então aqui Jesus está falando para quem? Para judeu. Na perspectiva do judeu. Para o judeu poder entender. Então ele fala, claro, coisas que eles entendiam. Ele não está falando aqui para nós, igreja. Hoje, nós, igreja, compreendemos todas essas coisas porque nós estamos no final dos tempos. Interessante que, no final dos tempos, o entendimento de todas as coisas acontece. Tá? Pensa comigo aqui uma coisa muito simples da gente poder entender que não tinha jeito de fazer as conjunturas de toda a palavra de Deus que nós estamos estudando hoje há 100 anos atrás. Porque o principal ponto, o relógio de Deus não estava contando. O relógio de Deus ele só vai contar no ano de 1948, quando a nação de Israel é criada, é formada novamente. De acordo com a palavra de Deus, no livro de Isaías, em um único dia, pode uma nação ficar de pé? E assim foi com a nação de Israel. Num único dia, no dia 14 de maio de 1948, Israel se tornou nação. No dia 15, já entrou em guerra contra todas aquelas nações em volta deles ali. Gastou 2 anos para ele vencer aquela guerra e tocar a nação deles. Então, se não tinha Israel, se não existia o povo judeu, como é que você vai ler o final dos tempos? Você não consegue, porque tem palavras, profecias em Isaías, em Ezequiel, em Jeremias, em Zacarias, em todo o Novo Testamento, concernente a essas coisas que têm que acontecer. Então não tem um parâmetro. Então nós temos que entender, se você nasceu antes de 1948 e tivesse assim um doutorado em teologia, estava tudo errado aquilo que está acontecendo hoje, porque a nação de Israel veio acontecer depois de 1948. Então aqui nós temos que entender o tempo que o Senhor Jesus está falando. Olha o que ele vai falar. Continua para nós ali o texto, verso, esse aqui é o 3, 4, né? Aí ele fala assim, ó, uma primeira etapa. Então Jesus lhes revelou, cuidado, que ninguém vos seduza. Da primeira pergunta, ele vai falar ela toda ali. Que aquilo que iria acontecer com eles. Ela está falando para eles, e ninguém vos seduza. Continua. Pois muitos são os que virão em meu nome proclamando, eu sou o Cristo. E desencaminharão muitas pessoas. Pode continuar, irmão. E vós ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Porquanto nação se levantará contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Pode continuar, irmão. Contudo, esses acontecimentos serão apenas as primeiras dores de um parto. Então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte, e sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Então aqui o que o Senhor Jesus está fazendo? Ele está fazendo uma limpa, de acordo com a sabedoria dele, que dá o tempo que aqueles apóstolos estavam vivendo, o tempo que eles iriam viver depois que o Senhor Jesus morreu na cruz, até o dia que eles viessem a morrer. Detalhe, de todos esses 4 apóstolos aqui, o único que não morreu martirizado foi o apóstolo João, que escreveu o livro de Apocalipse. Né? Se a gente for olhar, né, Pedro, ele foi crucificado, mas ele foi crucificado diferente do Senhor Jesus, de cabeça para baixo. Então está falando disso, mas que engloba até o dia de hoje. É o Senhor Jesus na sua mente espetacular. Você tem que entender, querido, assim, ó, o negócio é tão tremendo, que hoje, tá, aqui no Brasil, eu não sei quem está ligado aí nas coisas que estão acontecendo, mas diz que o brasileiro, na média, tem 83 de QI. Já ouviu falar isso? 83 de QI. O macaco, quando ele é treinado para pegar comida em determinado horário, de acordo com certas tarefas, ele tem 85. Imagina o que é o brasileiro hoje. O brasileiro ele não interpreta texto, ele mal sabe ler. Então o que nós temos que ter entendimento? Né? De que as coisas ficam ocultas das pessoas, porque as pessoas não querem ter o entendimento das coisas.
Isso não pode. Agora imagina quando o Senhor Jesus vier aparecer nas nuvens, você que está preparado para poder ser arrebatado, você vai ver o Senhor Jesus, porque ele não vai pisar na terra. Ele vai pisar na terra depois que ele aparecer nas nuvens, 7 anos depois. Eu vou mostrar tudo isso na palavra de Deus para vocês durante esses dias que a gente vai fazer essas quintas-feiras aí. Aí vai ser, primeiro o Senhor Jesus vem nas nuvens, para quê? Para arrebatar a igreja. E a hora que você é arrebatado, você vai receber um corpo glorificado. Como que é esse corpo glorificado? Querido, eu não sei. Eu só sei que se eu uso 10%, 9% da minha mente, eu vou usar 100% da minha mente. Se eu uso óculos porque minha vista é imperfeita, eu não vou precisar usar óculos mais porque minha vista vai ser perfeita. Entendeu? Você tem que entender, por exemplo, se tiver um coxo e tiver faltando do joelho para baixo, na hora que ele for arrebatado, o corpo dele vai estar perfeito. Você tem que entender essas coisas. Se ele não fala, ele vai falar. Se ele é surdo, ele vai escutar. Se ele tem a doença que você pensar, não vai ter doença. Para onde você vai, não vai ter doença. Então o que acontece? Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós temos que interessar naquilo que vai acontecer com a nossa vida, para que nós possamos chegar nesse momento de ser arrebatado. Porque quando o Senhor Jesus aparecer nas nuvens, aquele que estiver preparado vai ver. Mas vai ser como um piscar de olho. Pisca aí para você ver. Você piscou, seu corpo foi transformado, e você vai estar lá com o Senhor Jesus. Não vai dar tempo de você chegar e pegar sua esposa, não vai dar tempo de você chegar, né, e pegar sua filha, seu filho, não vai dar tempo de você correr atrás dos irmãozinhos. Não dá, pisca o olho e chegou. No próprio Evangelho de Mateus aqui, fala que é como um relâmpago que sai do Oriente e vai para o Ocidente. Você já viu relâmpago? Não dá nem tempo de você piscar, de tão rápido que é. Isso é o arrebatamento. Coloca para nós ali, irmão, por favor, texto sobre isso aqui. Vamos ver ali, 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 50. Vamos ler até o 54. Vamos entender isso aqui, ó. Então, vamos lá. Contudo, irmãos, eu vos afirmo que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. O que Paulo está falando para a igreja de Coríntios? Se você não sabe, a igreja de Coríntios é um lugar completamente pervertido. Como é que era a igreja de Corinto? Corinto era uma cidade de passagem. Então pensa comigo aqui, Belo Horizonte é uma cidade de passagem. De onde? Do Rio de Janeiro para Brasília. Mas naquele tempo não tinha carro, não tinha avião, não tinha esse negócio todo. Era no lombo do camelo, do cavalo, do burro. Ou senão era a pé. Então Corinto ficava numa rota de comércio muito grande e muito, com muito poderio econômico naquela época. Na Grécia. Cidade completamente pervertida. Tá? O que eles faziam ali naquela cidade de Corinto? O que era normal para eles fazerem na cidade de Corinto? Tinha o culto ao deus Eros. Sabe o que é isso? Entrava lá naquele lugar para poder, pegava uma prostituta ou um prostituto e levava para o templo para fazer sexo. Paulo está falando no meio dessa igreja aqui, que já está se convertendo. Mudando de assunto um pouquinho aqui, só para vocês entenderem como é que é o contexto, a gente tem que entender todas as coisas. Paulo vira e fala para a igreja de Corinto, fala assim, mulher, fica calada. Mulher não pode cortar cabelo. Mulher aprende com seu marido em casa. Ele fala tudo isso aí. Mas você tem que ter o contexto para você saber aquilo que está acontecendo. Por quê? Onde Paulo pregava, os homens, era costume da época, os homens ficaram na frente e as mulheres ficaram atrás. Você está achando que tinha esse microfone com esse som maravilhoso aqui? Não tinha. Então Paulo está falando ali. Aí ela começa, bem, como é que ele está falando aí? Ô amor, o que ele fala? Mulher, pergunta seu marido em casa. Por que a mulher, ele fala, não pode cortar cabelo? É um contexto para aquela época. Porque as prostitutas naquela época, como é que elas faziam? Cortavam o cabelo. Aí, vinha para a igreja, convertia, cabelo cresce do dia para a noite? Não, mulher, cobre a cabeça. Porque senão eles vão achar que aqui está fazendo a mesma coisa que está fazendo naquele outro templo lá. Vocês estão entendendo?
Então, tudo tem contexto para a gente estar na palavra de Deus. E o que acontece aqui? Ó? A mesma coisa. Eu tenho que entender para quem fala, do jeito que fala e o que vai acontecer. Então ele pega e fala assim, ó, contudo, irmãos, afirmo que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Então o que acontece? Ó, essa carne aqui e o meu sangue não vai chegar na glória. Porque se chegar na glória, lá não tem jeito. Porque lá não tem carne e sangue. Lá tem um corpo glorificado. Igualzinho o corpo do Senhor Jesus. Depois que ele ressuscitou. O Senhor Jesus, tem texto na palavra de Deus, você vai olhar lá no final de todos os evangelhos, não existia parede para ele passava pela parede. Uma outra curiosidade aqui. Com o corpo glorificado, você come? Sim ou não? Você come, você almoça, você janta? Hã? Mas tem texto na palavra de Deus que pega e fala assim, ó, saíram para pescar os discípulos, o Senhor Jesus estava na praia assando peixinho. A hora que eles descem do barco, viram para eles e falam assim, traz mais peixe aí para nós. E Jesus, junto com os discípulos, comendo peixe, pão e mel. O Senhor Jesus fala que nós vamos participar com Ele, de novo, da ceia. Na glória. O que tem na ceia para você comer? Hã? Na ceia que o Senhor Jesus instituiu, tinha o pão e tinha o cálice. Mas a palavra de Deus fala que nós vamos provar do maná, que caiu do céu, que é o pão dos anjos. Então eu tenho muitas coisas para poder aprender, para me entender aquilo que está falando no final dos tempos. Então quando ele fala aqui, ó, não pode herdar, nem o que é perecível herdar o imperecível. Então o teu corpo vai ser modificado. Pode continuar, irmão. Eis que vos declaro um mistério. Nem todos adormeceremos ou morreremos. Não é dormir, ó, porque o povo acha, ensinam aí, não sei onde é que tira esse negócio, que quem morreu está dormindo. Você já ouviu falar isso aí? Quem já ouviu falar? Quem morreu está dormindo? Tá ou não está? Já ouviu falar, mas não está. Não está. Não está, e aí a gente prova na palavra de Deus que não está. Eu não vou abrir o texto, mas na parábola, né, de Jesus e Lázaro, deixa isso claro para nós. O que ele fala ali naquela parábola? Que Lázaro, que era um mendigo, ele pedia esmola na porta da casa do rico, resto de comida, ele morreu. O rico também morreu. Só que Lázaro, ele foi para o seio de Abraão. Já Lázaro, ele veio aqui, ó, para o seio de Abraão. Amém? E o rico foi aonde? Não foi para o inferno. Está errado você falar inferno. No inferno não tem ninguém lá hoje. Ele foi para as portas do inferno, chama Hades. O inferno, quem vai inaugurar é o anticristo e o falso profeta. E o terceiro que vai entrar lá vai ser Satanás. Mas o anticristo e o falso profeta está no livro de Apocalipse. O anticristo e o falso profeta vai entrar no inferno durante a tribulação. Mas Satanás só vai entrar 1000 anos depois. Só depois que o inferno vai ser inaugurado. Mas lá, sente os efeitos do inferno. E o Lázaro estava lá no inferno e ele fala que estava o quê? Morrendo de sede. Que se caísse uma gota d'água na língua dele, ele já se dava por satisfeito. Isso é ele conversando com quem? Com Abraão. Porque o Lázaro está quietinho lá, ele não fala nada. Porque ele estava sendo consolado. Quem já leu isso na palavra de Deus? Lázaro estava sendo consolado. Por que você precisa de consolo, irmão? Por que você precisa ser consolado? Você teve uma vida de aflição, você teve uma vida muito difícil, você teve uma vida como todo, mas ele estava na glória. Ele estava lá no seio de Abraão e ele está lembrando dessas coisas. O negócio é tão complexo, a gente não entende, que o rico vira, manda Abraão, pai Abraão, manda Lázaro vir aqui e molhar o dedo dele e deixar cair uma gota d'água aqui na minha língua. Manda, porque ele estava acostumado a mandar. Sentimentos que nós temos hoje vai entrar lá. Por isso que eu vou precisar de 1000 anos para poder mudar a minha vida ainda. Por quê? Jesus, na cruz, ele fala claramente para o ladrão, né? Hoje mesmo estarei comigo no paraíso. Por que ele não fala seio de Abraão? Vou explicar para vocês só rapidinho aqui, depois a gente mais na frente mostra o texto. O que acontece? Jesus, quando ele morre na cruz, ele vai lá nesse lugar no inferno. Nas portas do inferno, ele vai lá no Hades, quando ele morre na cruz.
todo salpicado de sangue que correu ali na cruz do Calvário. Ele chega, prega no Hades, ele vai lá no diabo, no capeta, no rabu do Satanás e pega a chave da morte da mão dele, que estava na posse dele, porque Adão pecou. Ele pega essa chave, passa no seio de Abraão, pega todos aqueles que estavam no seio de Abraão e leva para o paraíso. Então você tem o Hades, você tem o seio de Abraão e você tem o paraíso. O Hades está lotado hoje, porque todo mundo que morre sem Cristo Jesus vai parar lá. O seio de Abraão está vazio, porque não tem mais ninguém lá, porque o seio de Abraão ainda era um domínio do diabo, porque as pessoas morreram e não tinham direito a entrar nos céus, nem a vida eterna. Só depois que o Senhor Jesus morreu na cruz. Então agora, quem morre em Cristo Jesus está onde? No paraíso. Junto com quem? O Abraão está lá, porque o Abraão está de Abraão. Você vai estar lá com Moisés, né? Você vai estar lá com Abel. Depois eu vou contar uma história de Abel para vocês sobre o final dos tempos, que vocês vão ficar de cara. Talvez na semana que vem. Olha lá, Abel. O que vocês vão falar de Abel? Não fala nada de Abel, mas fala. E é tremendo. Aí o que acontece? Tem esses 3 estágios. Então lá ele fala assim: eis que vos declaro o mistério. Nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos o quê? Transformados. Você vai receber um corpo glorificado. Amém? Quem quer esse corpo glorificado? Quem quer o corpo glorificado? Assim, eu quero. E eu vou receber esse corpo. Em nome de Jesus. Fala assim: Senhor Jesus, eu não abro mão de estar contigo nas nuvens e receber do Senhor este corpo glorificado. Eu, a minha casa e a minha família servimos ao Senhor e vamos estar contigo no dia em que o Senhor aparecer nas nuvens. O arrebatamento. Aí ele pega e fala assim, ó, continua, querido. No momento que não abrir e fechar os olhos, pisca, é isso aí que eu expliquei para vocês. Ao som de quê? Da última trombeta. Aí o povo faz uma confusão com essa trombeta aqui que eu não entendo. Lê um versículo e já faz tudo para a vida deles. Não, Jesus só vai voltar na última trombeta. Em seguida eu vou mostrar um texto para vocês que é outra coisa. Porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos o quê? Transformados. Então o que acontece? Os mortos vão ressuscitar, vai receber um corpo incorruptível e nós vamos ser transformados no mesmo corpo incorruptível que é um corpo glorificado. Pode continuar, querido, até o 54. Pois é impreterível que este corpo que perece se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. No momento em que este corpo perecível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Devorada, pois, foi a morte pela o quê? Vitória. Quem pode dizer amém? Amém. É isso que está esperando para nós. Amém, queridos? Glória a Deus. Agora, irmão, põe para nós, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. A gente vai ler até o 17, mas a gente vai parando aqui. Capítulo 1 Tessalonicenses 4, 13. Isso. É o mesmo apóstolo Paulo falando da igreja de Coríntios, agora ele está falando para a igreja de Tessalônica. Outra igreja. Outra situação. Tinha os seus problemas em Tessalônica? Tinha. Talvez até maior do que do Coríntios, não sei. Coríntios, né? Corinto. Então não sei. Mas é outra situação. E ele vem e explica quase que a mesma coisa com outras palavras. Você tem que entender que Paulo, quando ele estava falando lá em 1 Coríntios, para a igreja de Corinto, ele já tinha ido lá várias vezes, então ele já tinha falado sobre isso várias vezes. Quem me viu trazer a palavra das outras vezes, não lembra do que eu falei, ou lembra? Você sabe do assunto, aprendeu algumas coisas, mas você não sabe de tudo. A mesma coisa aqui em Tessalônica, olha só o que ele fala. Não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que já dormem no Senhor, para que não vos entristeçais, como os outros que não possuem o quê? A esperança. O que ele está falando aqui? O povo está, né? A igreja estava indo, né? E a igreja, né, já tinha gente que aceitou Jesus e que morreu.
E o povo, ai, o que aconteceu? Onde é que ele está? Que dia que eu vou encontrar com ele? Como é que vai ser? Mesmo isso, igualzinho com nós aqui hoje. Nós somos do mesmo jeito. Nós queremos saber de tudo o que vai acontecer lá do outro lado. Né? E eles estão do mesmo jeito aqui. Os outros que não possuem esperança, ou seja, aqueles que não conhecem o Senhor Jesus. Pode ir lá, continuando, irmão. Porquanto, se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com ele os que nele faleceram. Então, se o arrebatamento se desse no momento ali da igreja de Tessalônica, onde Paulo estava falando, um pouco para frente, todos aqueles que morreram em Cristo Jesus iam receber um corpo glorificado e ia estar junto com aqueles que estavam vivos ainda no tempo da igreja, encontrando com o Senhor Jesus nos ares. É isso que ele está falando. Continua, irmão. Afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, ele não está falando no dia em que o Senhor Jesus vai pisar na terra. Porque o dia que o Senhor Jesus pisar na terra é completamente diferente. Jesus não vai pisar na terra, ele vai vir nos ares. 7 anos depois que ele vir nos ares, que ele vai pisar na terra. Então, olha lá, ó. Que nós, os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele. Preceder é o quê? Eu não vou receber o meu corpo glorificado antes daqueles que faleceram em Cristo Jesus. Ele vai explicar isso aí. Primeiro, os que morreram e estão em Cristo Jesus vão receber o corpo primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, vamos receber esse corpo glorificado. E vamos encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Mas tudo isso é aonde? Pisca aí que aconteceu. Continua. Pois dada a ordem. Então tem que ter uma ordem. Não é de qualquer jeito. Pois dada a ordem. Com a voz do arcanjo. O ressoar da trombeta de quem? De quem a trombeta? Aí o povo fala que é a última trombeta. A última trombeta lá no livro de Apocalipse, quem toca é anjo. Não é Deus que vai mandar tocar. Porque para tocar essa trombeta, tem que ler Apocalipse e tem os 7 selos. E quem quebra cada um desses selos é o próprio Senhor Jesus. Ele só quebra o selo e tudo acontece. A hora que ele quebra o 7º selo, que vai acontecer as trombetas. E vem imediatamente, não precisa de ordem, porque já está tudo ordenado. Não precisa de alguém virar e falar assim, pastor Baltazar, vai lá. Não, o pastor já sabe o que tem que fazer. Então ele vai lá e vai fazer. Não precisa de ordem. Aqui não. A ordem para tocar essa trombeta vem de quem? De Deus. Então não é anjo. Se não é anjo, não é a última trombeta lá do livro do Apocalipse. De Deus. O próprio Senhor, quem? Jesus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha como é que ele explica tudo certinho. Nós aqui. Você tem que entender aqui que Paulo já tinha ido lá no céu. Só a gente lê. Primeiro, era no capítulo de Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Paulo já foi lá no céu. Ele já foi lá, já viu como é que é o paraíso. Ressuscitarão primeiro. Continua, por favor, irmão. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com ele aonde? Nas nuvens. Para o encontro com o Senhor, aonde? Nos ares. E assim estaremos com Cristo para sempre. É isso que vai acontecer. Então você está aqui, você aceitou Jesus. Você está levando uma vida com Deus, vida séria. Não é aquele negócio de, quando eu estou na igreja, todo mundo acha que eu sou santo. Mas a hora que eu estou dentro de casa, a hora que eu estou no trabalho, a hora que eu estou na rua, não, querido, tem que ser vida santa. O arrebatamento, ele não vai acontecer. Muito difícil do arrebatamento acontecer. Você tem que entender que o arrebatamento, ele vai acontecer em toda a terra ao mesmo tempo, do mesmo jeito. E onde que isso vai acontecer? A gente sabe pela palavra. O tempo é o tempo de onde? Lá em Israel. Israel está 5 horas à nossa frente. Então, muito difícil você estar na igreja. Porque se o arrebatamento lá em Israel der meia-noite, para nós vai ser 5 da manhã. Quem é que vem para a vigília? Muito difícil você estar na igreja para poder ser santo, para poder ser arrebatado. Tá? Difícil, complicado. Então você tem que levar a vida santa, é a sua vida toda.
Porque aí você vai estar com Cristo para sempre. Não tem como fugir disso. Eu tenho que ter isso no meu coração. Eu tenho que ter isso na minha mente. Eu tenho que levar uma vida de santidade. Eu tenho que parar de escolher o que eu quero da palavra de Deus e o que eu não quero da palavra de Deus. Só para a gente entender um texto aqui. Deuteronômio 28, capítulo 1. Olha o que fala lá. Ah, não, eu quero só as bênçãos que está aqui. Maravilha. Mas ali tem 7 bênçãos no livro de Deuteronômio. Depois você vai ler lá, tem mais de 40 maldição para aquele que não pratica a palavra do Senhor. Mas o povo só quer isso aqui, olha lá. Ele quer Deuteronômio 28. Põe lá para nós, Deuteronômio 28. Olha lá. Ó. Você quer ser abençoado? Você quer ter uma vida próspera? Você quer ter saúde? Você quer que a sua casa viva em paz? Você quer que as pessoas entrem na sua casa e se sintam bem? Você quer que onde você vai, você leva a bênção do Senhor? Onde você bota a planta dos seus pés, tudo dá certo? Você tem que estar nesse texto aqui. Olha lá o que ele fala lá. Se fielmente o quê? Obedecerdes. O quê? A palavra do Senhor teu Deus. Você tem que obedecer o que está aqui, ó. Não é obedecer aquilo que você acha certo, aquilo que você acha errado. Aquilo que você gosta ou aquilo que você não gosta. Você tem que obedecer o quê? De Gênesis, capítulo 1, verso 1, até o livro de Apocalipse, capítulo 22. Não tem que escolher. Ele pega e fala assim, ó, tendo zelo. O que é zelo? Cuidado. Fidelidade. Eu tenho que guardar a palavra do Senhor. De seguir todos os seus mandamentos que nesse dia te ordeno. E Yahvé, o Senhor teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Então tem que guardar todos o quê? Os mandamentos. De Gênesis e Apocalipse. Inclusive os 10 da lei mosaica. Inclusive todos aqueles que o Senhor Jesus falou. Ah, tá. Foi lá e bateu na sua cara? Vira lá e deixa bater 70 vezes 7. Se eu contar para vocês, 70 vezes 7 dá quanto? 490. Se a gente vai no livro de Números, para cada pecado que Israel cometeu ali no deserto, tinha 490 anos de problema na vida deles. E vai falar 4 vezes. Por isso que estão aí, ó, do jeito que está. O próximo versículo, querido. Se ouvires a voz do Eterno teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todos o que? Essas bênçãos. O que é? Se ouvir a voz do Senhor teu Deus, guardar os mandamentos, e onde você for, a bênção vai te, o quê? Acompanhar. Não, você não vai ficar esperando as bênçãos cair, não, querido. Você pode ir, a bênção vai correr atrás de você. Quem pode dizer amém? Então fala comigo assim, eu declaro esta palavra sobre a minha vida. A partir de hoje, eu vou guardar a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor, cumprir todos esses mandamentos. E esta palavra que está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 28, verso 1 e verso 2, vai cumprir na minha vida. Onde eu for, as bênçãos do meu Deus vai me acompanhar. Quem pode dizer amém? É isso que vai acontecer, querido. Tem um segredo que a gente usa muito lá na igreja, tá? E que às vezes a gente não usa por falta de sabedoria. Tá? O Senhor Jesus pega e fala assim, ó, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio de vós. Quem está aqui hoje? O Senhor Jesus está aqui, eu não vejo, mas ele está. Porque foi ele que falou, quem pode dizer amém? Eu tenho que entender isso. Então, se o Senhor Jesus está aqui, eu tenho que crer que o mesmo Senhor Jesus que foi naquele tempo, andando sobre a terra de Israel, ele está aqui hoje. E ele pode fazer as mesmas coisas que ele fez lá, ele pode fazer aqui. Quem pode dizer amém? Eu tenho que crer. Mas aí eu levo tudo para a teologia da prosperidade. E esqueço de falar que todas as coisas vai ser de acordo com a vontade dele, do Senhor Jesus que está aqui, não de acordo com a minha vontade. Vai ser de acordo com a vontade dele, no tempo dele, na hora dele, do jeito dele. Quem pode dizer amém? Amém. Nós temos que esperar. Isso vai acontecer. Pode acontecer hoje? Pode. Pode acontecer amanhã? Pode. Pode ser aqui 2 anos? Pode. Mas a minha bênção vai o quê? Chegar. Amém?
Então aqui ele está explicando ali da trombeta. Trombeta de quem? De Deus. Não é a trombeta que você vai buscar lá. Não, a trombeta lá tem outro significado. Quem vai tocar a trombeta é anjo. Não é Deus que vai chamar o toque dessa trombeta. Tem uma distinção. Tem a pessoa do Pai, o Senhor nosso Deus, Elohim. E tem a pessoa do Filho, o Senhor Jesus, Yeshua. O Senhor Jesus vai quebrar os selos. E a hora que ele quebra o último selo, ele está chamando as outras condenações, que as próximas vão ser 7 trombetas. Deus está sentado no trono. Põe o trono de Deus para nós aí, irmão. Eu acho que é a 4ª. Está meio assim esverdeado. Não, não é a 4ª. Eu vou ter que contar aqui. Seis. Isso. Tem jeito de apagar a luz do altar? Aí, ó. Isso aqui é um desenho. Isso foi feito há mais de 20 anos. Isso não tem inteligência artificial, não tem nada. É uma cristã que fez o livro de Apocalipse ilustrado. Nunca vi essas imagens mais perfeitas. Então, olha lá, tem o trono da glória de Deus. Quem pode dizer amém? Você vê Deus ali? Não, você não está vendo Deus. O que você está vendo ali? Você está vendo ali, ó, 24 tronos, 4 seres viventes e toda aquela multidão lá atrás dos tronos. Então ali tem 4 seres viventes. Esses 4 seres viventes, eles aparecem lá no livro de Ezequiel. Mas os 24 anciãos não aparecem. Ele só vai aparecer no livro de Apocalipse, capítulo 4. Então aqui é o trono da glória de Deus. Então é para lá que você vai. Quando você for arrebatado, você vai para esse lugar. Você não vai ficar ali atrás, onde aqueles estão ali. Certamente você vai ficar igualzinho você está aqui, no meio da multidão do lado de cá. E você vai ser impactado por quê? Pelo trono da glória de Deus. Por aqueles 4 seres viventes que estão ali. Ó. Esse aqui tem uma cara de leão, aquele tem uma cara de touro, aquele tem cara de homem, esse aqui cara de águia. A gente vai ver isso lá no livro de Ezequiel e a gente vê também no livro de Apocalipse, capítulo 4. E ali tem os 24 anciãos. Quem que você acha que é esses anciãos aqui? Pode acender, irmão. Quem que você acha que é os anciãos aí? Ninguém sabe. E você não pode dar chute. Não tem condição de você dar chute. Porque todo mundo que tentar dar um chute aqui para falar que é os 12 apóstolos e 12 do Antigo Testamento, igual muito teólogo fala, está dando chute. Eu tenho que chamar a atenção de vocês para algumas coisas, para que nós possamos discorrer dessas coisas nas próximas semanas. Tá? Então eu tenho que ter entendimento daquilo que diz a palavra de Deus. Põe ele para nós. Apocalipse capítulo 4, verso 1. Eu dou um spoiler para vocês aqui. Quantas vezes vocês acham que, em quantos capítulos do livro de Apocalipse são 22? Apocalipse tem 22 capítulos. 22 capítulos. Em quantos capítulos vai falar a palavra igreja? Dá um chute. São 22. 17. Quem mais? 20. Igreja. Todos. Você vai ficar impactado com aquilo que eu vou falar para você. Não existe a palavra igreja a partir do capítulo 4 do livro de Apocalipse. Só vai existir novamente no Apocalipse capítulo 22, quando o apóstolo João vai receber as últimas palavras do Senhor Jesus como uma bênção para a igreja. Tudo aquilo que vai acontecer a partir do capítulo 4, a igreja não está no meio. A igreja só vai estar Apocalipse 1, 2 e 3. Vai falar a palavra igreja. Exemplo, põe para nós ali, deixa eu achar o texto aqui. Antes da gente ler esse texto aqui, só de curiosidade. Apocalipse capítulo 3. Pode pôr Apocalipse capítulo 3, querido? Eu vou puxar o versículo, tá?
capítulo 3. Quando vai falar para a igreja de Filadélfia. A partir do versículo 7. Vai falar da igreja na igreja de Filadélfia. A penúltima vez vai falar igreja. Depois só vai falar igreja na igreja de Laodiceia. Depois não fala mais de igreja. Por quê? A igreja é para a era da igreja. Fala comigo assim, a igreja existe na era da igreja. A igreja existe no tempo da graça. Você está vivendo o tempo da graça. Do dia que o Senhor Jesus morreu na cruz, até o dia em que ele aparecer nos ares. Quando a igreja for arrebatada, na terra vai parar de falar de igreja. Não tem como mais correr atrás de igreja. Você não sabe nem que o evangelho vai ser pregado. A palavra de Deus fala que é um evangelho completamente diferente. Está falando que quem vai pregar os 144 mil, que está lá no livro de Apocalipse, e as duas testemunhas. Você quer saber se a tribulação começou? As duas testemunhas estão fazendo uma maior ruaça lá em Jerusalém. E você vai ver nesse tal desse telefone. O que eles vão estar aprontando lá? Mas aqui fala assim, ó, o anjo da igreja em Filadélfia escreve, assim declara aquele que é santo verdadeiro, que possui a chave de Davi, e o que ele abre ninguém consegue fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Continue, irmão, por favor. Conheça as tuas obras, eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta, ninguém consegue fechar. Tens pouca força, mas obedeceste a minha palavra e não negastes o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se diz judeus e não são, mas mentem, sim, farei que venham adorar prostrados aos seus pés e saibam que eu te amo. Então Jesus aqui está falando para uma igreja perfeita. A igreja de Filadélfia é a igreja perfeita. Quando que essa igreja existiu? Nessa era de 2000 anos até, de Cristo morrer na cruz até agora. Durante todos os momentos da igreja. Mas ela é uma igreja específica para o final dos tempos. Existe hoje duas igrejas sobre a face da terra. A igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. A igreja de Filadélfia, que o Senhor Jesus vira para ela e fala assim, você é a que eu escolhi, é a que eu quero. A igreja de Laodiceia, ele vira para ela assim, ó, vocês têm tudo, vocês são ricos, vocês têm poder, vocês têm tudo que vocês querem, mas eu acho que vocês são cegos, que vocês desconhecem a minha palavra, que vocês acham que vocês têm as melhores vestes, mas vocês estão nus. É a próxima igreja que ele vai falar, mas parece aí tudo perfeito. Aí o que ele vai falar assim, ó, saiba que eu te amo. Olha a chave, código do livro, da palavra de Deus para você. Próximo versículo. Porque deste atenção à minha exortação, quanto ao suportar os sofrimentos com paciência, eu igualmente te livrarei o quê? Fala comigo. Da hora. Fala comigo, de novo. Da hora. Da tribulação. Que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Então ele vai livrar a igreja de Filadélfia da hora. É diferente de na hora. Por que é diferente de na hora? Da hora. Ainda não aconteceu. Vai acontecer, eu vou te livrar. Na hora. O negócio está acontecendo e eu vou te livrar na hora que tudo estiver acontecendo. Não, ele está falando assim, eu vou tirar vocês, eu vou cuidar de vocês antes que venha a tribulação, que vai vir sobre todo mundo. O que ele está falando é antes. Então, o arrebatamento, o retirar da igreja tem que ser antes da tribulação. Da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Continua, por favor. Eis que venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quem pode dizer amém? Então, ele vai te livrar da hora da tribulação. Aí depois tem o próximo texto, até terminar o capítulo 3, vai falar a palavra igreja. Depois não fala a palavra igreja mais. Capítulo 4, verso 1. Para a gente, já olhei ali, deu 9 horas, né? O negócio é 9h30, né? 9h30? Vai dar certo, em nome de Jesus. Aí ele pega e fala assim, ó, muita atenção, código. Te dei um código agora, na hora da hora. Então o negócio é da hora. Tu vai sair antes de acontecer tudo que está escrito. De tribulação, você vai sair antes. Mas nós vamos viver as dores de parto. O que é as dores de parto que eu estou passando hoje? Todo mundo sabe que hoje o errado é que é o certo, sim ou não? O errado é que é o certo.
Tinha um comentarista de futebol que falava Cafunga. Ele que falava isso, errado é que é o certo. Hoje, errado é que é o certo. Tudo que é errado hoje, todo mundo acha que é certo. E tudo que é certo hoje, todo mundo acha que é errado. Nós vamos passar por isso. Passar por essas guerras que tem aí, que já passou e que está acontecendo. Nós vamos passar por essas... todas as coisas que aconteceram, por exemplo, de 2020, 19, 20, com a pandemia. Nós passamos, mas a igreja passou intacta. Se eu falar para vocês que lá em Sete Lagoas nós não tivemos ninguém que precisou ser internado. Ninguém. Ninguém precisou ir ao hospital. Agora pergunta para mim, como é que você fazia culto? Pergunta para mim. Como é que fazia culto? Pela internet? Hã? Cheio de máscara? Todo mundo lá em casa. Separei no meio, tem uma área lá. Botei as cadeiras lá. Botei os carros, todo mundo. Quem tinha carro, botou o carro para dentro. Quem não coube dentro da minha... que eu tenho uma garagem grande, aí botava carro lá. Outros botavam carro na minha empresa. Entendeu? Ia todo mundo para o culto. Pergunta se alguém usou máscara. Pergunta se eu estava botando uma cadeira aqui, outra lá. Querido, eu tenho que entender que Ele me livra. Eu tenho que entender que é Ele que me guarda. Eu tenho que entender que Ele é o Senhor de todas as coisas. Querido, talvez na igreja eu o primeiro que pegou Covid. Estava eu, minha esposa, minha filha, fomos para a praia. Chegou lá na praia, eu capotei de uma febre louca lá, que é o negócio mais doido do século. Entendeu? E nada baixava a febre. Ah, não, mas eu li esse vírus, o que protege ele é uma capa de gordura. Sim ou não? Uma capa de gordura protege o vírus para o vírus não morrer. O que você faz? Você pega um pote de manteiga congelado e bota no sol. A gordura derrete, não é? Eu ia tomar bastante sol. E a hora que eu não estava aguentando mais, eu pulava na água gelada. 3 dias eu fiquei desse jeito, aí não tive mais nada, nem sei se eu tive, se eu não tive. Entendeu? Esse período todo, trabalhando. Eu entro numa empresa, que todo dia tem 700 pessoas lá. Todo dia eu vou lá. Só não vou dia de domingo, mas tem 700 pessoas lá. E eu tenho que lidar com a roupa dessas 700 pessoas. Minha esposa tem que lidar, minha filha tem que me lidar com a roupa de 700 pessoas. E todo dia era 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de Covid, internado. O outro morreu, o outro não sei o quê. Estamos lá, trabalhando. Pergunta se nós trabalhamos de máscara um dia só. Eu era obrigado a entrar de máscara nessa empresa. Mas a hora que eu entrava no carro, eu já estava que trem. Sabe por quê? Porque eu tenho que confiar no meu Deus. Eu tenho que confiar no Senhor Jesus. Agora, todo mundo pode fazer isso? Não. Eu sei aquilo que eu estou fazendo, querido. Eu sei se eu estou guardando a palavra de Deus. Respeita as pessoas. Ah, eu vou para o supermercado, eu vou de máscara. Eu vou entrar na farmácia, eu vou de máscara. E assim foi. Mas eu tenho que confiar. Estou falando isso para vocês, interrompendo aqui, para a gente entrar nesse texto aqui, porque ele vai dar uma chave muito grande para nós aqui. Olha a chave que dá. Primeiro foi a chave, da hora. Eu vou te livrar da hora. Então, se naquele tempo o Senhor Jesus fosse voltar, eu sabia que Ele ia me livrar. E se Ele vai voltar agora, esse ano, eu sei que eu vou ser livre dessa hora, da tribulação. Quem pode dizer amém? Aí ele fala assim, ó, depois desses acontecimentos, observei o que? Uma porta no céu. Fala comigo assim, depois desses acontecimentos. Quais acontecimentos de Apocalipse capítulo 1 ao capítulo 3? Você lê 3 capítulos só, pequenininho, rapidinho você lê. Era da igreja. Apocalipse capítulo 1 ao capítulo 2, capítulo 3 está falando da era da igreja. Então, depois desses acontecimentos e da era da igreja, observei uma porta no céu. E a primeira voz que eu ouvira é João falando. A voz que ele ouviu foi de quem? Do Senhor Jesus. Falando com ele aonde? Na terra. Lá na ilha de Patmos. Põe a número 2 para nós aí, a imagem número 2, só para eles terem uma ideia. Por favor. Olha lá, ó, João está lá, na ilha de Patmos. Está lá. É uma ilha. E ali está parecendo que ele é um náufrago, né? Põe a outra imagem. A próxima. Olha lá. Ó. Aí ele vira. Por quê? O Senhor Jesus aparece para ele. Está vendo que João está bem?
Ninguém sabe a idade que João tinha aqui, mas aproximadamente 95 anos. Se Jesus aconteceu as coisas concernentes, aquilo que tem que acontecer no livro de Apocalipse, todos os capítulos de Apocalipse aconteceu até o ano 70, por que Jesus vai aparecer para João com 95 anos de idade, 25 anos depois do ano 70? Vai aparecer para João e falar tudo aquilo que ele está falando no livro de Apocalipse. Para que esse livro está na Bíblia, então? Engraçado que chega, vai discutir isso com os irmãos da igreja, mas não chega perto de mim para discutir isso. Entendeu? Então não tem como. Então aqui, ó, João, vê quem? Jesus. Aí ele tem aquele impacto. Tudo isso concernente à era da igreja. Né? Agora tem uma imagem de uma porta aberta no céu. Aí Jesus fala com ele tudo que tem que falar, Apocalipse capítulo 1, 2, 3. Aqui é como ele apareceu para João aqui na terra. Aí tem a porta aberta. O próximo, a porta aberta. Pode jogar o texto em cima dessa imagem, irmão. Capítulo 4, versículo 1, por favor. Apocalipse. Capítulo 4, versículo 1. Consegue jogar por cima? Então volta só o texto, já vira a imagem da porta. Capítulo 4, versículo 1. Apocalipse, né? 4, 1. É o texto que estava para nós aqui. Aí ele pega e fala assim, enquanto eles põem lá. Depois desses acontecimentos, observei uma porta no céu. Está lá a porta. A primeira voz que eu ouvira. Qual foi a primeira voz que João ouviu? A de Jesus. A primeira voz que eu ouvira, voz como de quê? Trombeta. É isso que está falando lá? Ó. Voz de quê? Trombeta. Falando comigo, chamou-me. É separado ali, tá? Sobe até aqui e eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois destes. Depois de quais eventos? Dos eventos da igreja. Então aqui, sobe até aqui, a igreja arrebatada. Sobe até aqui, som de trombeta. A igreja o quê? Subiu na pessoa de João. Aí João vai ver todas essas coisas. Aí fala assim, o próximo versículo. Imediatamente me vi absolutamente tomado pelo Espírito. E diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Não tem jeito dele ver, porque você não vê Deus. Não tem condição. Se você acha que você vai para a glória e vai ver Deus, você só vai ver Deus quando vir a Nova Jerusalém, 1000 anos depois do arrebatamento. Aí que você vai ver Deus. Ninguém tem condição de ver Deus. Por que você não tem condição de ver Deus? Você tem que passar por um período, você tem que ser preparado. A preparação não é aqui na terra. A preparação que você tem aqui na terra é para poder aceitar Jesus e viver com Ele. Agora, a preparação para você viver o reino de Deus, você vai ter 1000 anos para aprender isso. Amém? Aí que você vai ver Deus, mas porque Deus vai vir com a Nova Jerusalém. Mas aqui não. Me vi imediatamente tomado pelo Espírito, diante de mim estava um trono no céu. E nele estava sentado alguém, então ele não sabe quem que é. Mas ele sabe que é Deus, mas ele não vê Deus. Continua. Aquele, pois, que estava sentado, tinha fisionomia semelhante às pedras lapidadas de diamante. Tem cara? Não tem cara. Porque ele está vendo o trono lá. Diamante e sardônio. Ao redor do trono reluzia o arco-íris, parecendo uma esmeralda. Continua, irmão. Também ao redor do trono havia 24 outros tronos. Via sentados sobre eles 24 anciãos vestidos de branco, com coroas de ouro sobre a cabeça. Quantos tronos? 24. Todos eles o quê? Ocupados. Sabe por que eu acho que esses tronos vão estar ocupados só depois que a igreja for arrebatada? É isso que eu quero mostrar para vocês de curiosidade. Rapidinho, põe para nós, livro de Daniel, capítulo 7, versículo 9. Olha lá. O que é isso aqui? 2700 anos antes
do arrebatamento da igreja, o profeta Daniel vai ter essa visão que João teve. Mas a visão está um pouco diferente. Enquanto eu, pasmo, admirava esses animais, eis que tronos foram trazidos. Levaram os tronos e colocaram lá. E um ancião pleno de dia se assentou, com as suas roupas brancas como a neve, e os seus cabelos alvos como a pura lã. O seu trono todo envolvido por labaredas de fogo, e as rodas ao redor do trono eram de chamas, o quê? Ardentes. Alguém sentado no trono? Não, levaram os tronos, botaram os tronos. Está preparando tudo. Está tudo sendo preparado no céu. Está sendo preparado para o dia que a igreja chegar lá. E a hora que a igreja chegar lá, vai separar algumas pessoas e vai colocar no trono. Eu tenho que entender. Tem uma imagem aí, que eu acho que é a última imagem que eu separei, acho que é a 11. Eu só estou dando uma introdução para vocês, para que vocês tragam mais gente para poder escutar semana que vem. Tá? Vou te dar o texto disso aqui. Isso aí, ó, para vocês terem ideia, é o 5º selo. Vou falar o 5º selo antes, tá? Apocalipse capítulo 6, verso 9. Só para dar uma puxada para vocês de outro código aqui, ó. Quando ele abriu o 5º selo, a igreja está lá. Já liberou 4 selos. 4 cavalos que vai vir sobre a terra. João está vendo aonde? Lá da glória. Ele está vendo aqui o que está acontecendo aqui embaixo. Ó. Aí liberou 4 cavalos. O primeiro cavalo é um cavalo branco, que é o anticristo. Aí depois vai vir um cavalo vermelho, que é guerra. Depois vai vir um cavalo preto, que é a fome. E depois vai vir um cavalo amarelo. É morte, peste, fome, inundação, terremoto, tudo de ruim que puder acontecer. Aí no 5º selo, o que fala? Ó? Quando ele abriu o 5º selo, quem que abriu o 5º selo? Quem que abre o selo? Eu falei aqui. Jesus. Jesus abriu, ele vai quebrar o 5º selo. Quando ele abriu o 5º selo, contemplei debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que proclamaram. Põe lá para nós a imagem. A imagem. Tá amarelinho lá de ouro. Presta atenção comigo aqui. Eu arrebatado, você foi arrebatado. Aí você está lá no meio daquela multidão. Você vai olhar o que primeiro? Você vai ao trono da glória de Deus, é muito mais suntuoso. Você vai ver aqueles tronos ocupados. Você vai ver aquilo tudo que está acontecendo aqui, ó. Em cima. Quando você entra na igreja, você bate o olho com o culto começando, você olha para quem primeiro? Para o altar. Então você vai olhar para o altar, vai lá, o trono da glória de Deus. E você está focado naquilo, João está focado naquilo. Você tem que entender que você é João. Você está focado no trono da glória de Deus. Aí, quando começa a quebrar os selos, ele vai ver tudo aquilo acontecendo e fala do 5º selo. Aí que ele vai reparar que tem um altar. Pode ficar aqui e eu vou lendo aqui. Quando ele abriu o 5º selo, contemplei debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que proclamaram. Então quem está ali debaixo do altar foi aquele que foi morto. Por causa de quê? Da palavra de Deus e por causa do testemunho. Concorda comigo? O texto está falando isso, é claro. O texto é claro para nós. Morreu. Quem foi a primeira pessoa nessa terra que morreu por causa da palavra de Deus e do testemunho que ele deu? Você tem que ir lá para o Éden. Quem que morreu? Lá. Ele foi matado. Porque ele fez um sacrifício perfeito. Abel. Abel está ali junto. Primeiro que estava ali, Abel. Ele vai lá para debaixo do altar. Todos aqueles que morreram por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram, eles estão onde? Debaixo do altar. Mortos, foram mortos. Por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho. Então onde é que eles estão? Debaixo do altar. Então depois do arrebatamento da igreja, vai ocupar 24 tronos. Depois ele vai ver que tinha ali, ó, as pessoas que estavam debaixo do altar.
Quem está debaixo do altar, ele morreu por causa da palavra de Deus. Pedro morreu por causa da palavra de Deus? Sim ou não? Ele morreu, crucificado. Onde é que ele está? Onde é que ele está? No trono ou debaixo do altar? Hã? Embaixo do trono, ele não pode estar no altar. Lá no altar tem uns 24 anciãos. Você está achando que João andou com Pedro, junto com Jesus, depois que Jesus morreu, depois que Jesus ressuscitou? Pedro andou com Jesus. João andou com Pedro muitos anos. Não vai conhecer Pedro? Lá no altar? Aquele lá é Pedro. Não. Onde é que ele está? Debaixo do altar. João morreu por causa do testemunho que ele deu? Sim ou não? Não, João morreu de velhice. João não está debaixo do altar. Moisés morreu por causa do testemunho que ele deu? Não. Então ele não está debaixo do altar. Davi morreu por causa do testemunho? Não. Ele não está debaixo do altar. Profeta Jeremias morreu cerrado ao meio. Onde é que ele está? Debaixo do altar. Quem está debaixo do altar não está no trono dos 24 anciãos. Aí ele pega e fala assim, pode voltar o texto ali que vocês já viram a imagem do altar. Pode voltar o texto lá, Apocalipse capítulo 6, verso 10. Para a gente encerrar aqui, ó. Eles que estão ali debaixo do altar, tá? Eles exclamavam com grande voz, olha lá, ó. Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os que habitam em toda a terra e vingar o nosso sangue? Fala comigo assim, misericórdia. O cara está debaixo do altar, a igreja já foi arrebatada, ele está vendo quebrar o selo, ele está vendo o trono da glória de Deus. Com o que ele está preocupado? O texto está lá, gente, lê. Olha lá o texto, ó. Eles exclamavam com grande voz, debaixo do altar. Quem está aqui, ó, debaixo do altar. Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os que habitam em toda a terra e vingar o nosso sangue? Eles estão com sede de quê? Vai falar, não tem medo de falar não, está escrito, você pode falar. Está com sede de quê? O cara foi arrebatado, imagina a Bela. 4.000 anos que o cara morreu e viu Jesus na cruz, Jesus chegando lá no paraíso com aquela gente, ele foi junto, ele foi lá e está lá, tem mais 2.000 anos que ele está lá e está com sede de vingança. Aí tem gente que fala que a igreja está dormindo, tem gente que fala que não vai comer, tem gente que fala que não vai beber, tem gente que fala que você não vai lembrar de quem está e quem não era, e quem está ali e quem não está, tem gente que fala que não vai conversar. Olha lá, gente, você tem que entender que a igreja já foi, a igreja está lá em cima, arrebatada. Por isso que eu falo para vocês, ó, 1000 anos você aprende a linguagem do céu. Agora não, só no início, tá? Para você entrar na eternidade, isso aqui é só o iniciozinho da preparação. A hora que o Senhor Jesus pisar na terra de novo, tum, ali começa os 1000 anos, é aí que nós vamos andar com o Senhor Jesus, vamos aprender com Ele. Olha o que está falando ali, ó. Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro? Para quem que eles estão falando ali? Quem está quebrando o selo. Está falando para Jesus, ô Jesus, tu quebrou o selo, eu estou aqui ainda nessa situação. E os caras estão lá fazendo farra lá embaixo. Olha, o que é isso? Sentimento. Ruim, mas é um sentimento. Onde é que está tendo esse sentimento ainda? Debaixo do trono da glória de Deus. Julgar os que habitam em toda a terra e vingar o nosso sangue. Só o próximo versículo para a gente encerrar. Então, para cada um deles foi entregue uma vestidura branca. E foi-lhes orientado que aguardasse ainda um pouco mais ali debaixo do altar, até que se completasse o número dos seus irmãos, que como eles foram servos. E que da mesma forma também deveriam ser mortos. Quem que são esses que vão ser mortos na tribulação e que ainda vão para debaixo do altar? Essa igreja, falei para vocês, de Laodiceia, que conhece o Senhor Jesus, mas não estava andando com o Senhor Jesus coisa nenhuma. A hora que a igreja for arrebatada, o cara vai cair na real e ele vai entender, porque eu estou falando aqui e estou falando em outro lugar, e outros estão falando que Jesus voltou e agora eu tenho que dar o quê? O meu sangue. Mas não é dar o meu sangue de braço cruzado, não é me dar o meu sangue dormindo. Eu tenho que dar o meu sangue por causa do meu testemunho e da palavra de Deus. Aí eu vou vir para onde? Não tem mais arrebatamento. É a mesma coisa que acontece hoje, quando nós morremos. Nós vamos para o
paraíso. Só que aqui não tem paraíso mais, está todo mundo ali, no trono da glória de Deus, reunido ali. Então, morreu na tribulação, tem que ir para um lugar. Ou você vai para o Hades, ou você vai debaixo do altar. Porque se você morrer na tribulação de unha encravada, de água que você bebeu muito rápido, engasgou, tu não vai para debaixo do altar não, querido. De morte morrida, de acidente, entendeu? De falta de ar, tu não vai para debaixo do altar não, você vai para o Hades. Só tem 2 lugares para você ir. E durante a tribulação, se você quiser ir para debaixo do altar, você tem que ser um pregador da palavra de Deus. Você tem que ir lá na cara do anticristo e pregar a palavra para ele. Não é qualquer coisa não. Isso é na tribulação. Aí você vai para onde? Ó, debaixo do altar. O número, completar o número. São poucas pessoas que vão conseguir fazer isso. Né? Amém? Estou atrasado. Vou deixar pergunta. Quem quer levantar a mão e fazer pergunta em cima daquilo que a gente falou aqui? Não precisa ter vergonha não, querido. Pergunta que você acha que tem nada a ver, que tem tudo a ver. Pode perguntar. Ninguém vai achar que você, como é que fala? Está perguntando uma coisa boba. Todo mundo sabe tudo. Fala. Enxugará. Quanto que ele vai enxugar? Não é que não, querido. Esses aqui? Não, eles não estavam chorando. Eles estavam clamando. Mas o choro só vai ser enxugado. Toda lágrima só vai ser enxugada depois de tudo isso acontecer. Na hora que chegar no milênio. E na eternidade. Tá? Eu não posso trazer esse texto para o dia que eu morrer, eu vou chegar no céu, eu não vou ficar chorando. Lázaro estava sendo o quê? Consolado. Se ele estava sendo consolado, é o quê? Certamente ele chorou, ele tinha algum problema, e ele está num lugar bom, maravilhoso, está junto de Abraão, está junto de Moisés, está junto de Davi. Mas ele está o quê? Precisando ser consolado. Certamente ele chorou, o coração dele. Ninguém vai ser consolado se você está alegre. Vai te consolar alegre? Não, vai te consolar porque você está triste. Sentimentos. Aqui um sentimento ali de vingança, aqui um sentimento com Lázaro, que ele estava contrito. Abraão estava lá. Quem estava consolando Lázaro? Abraão. Pensa comigo. Qualquer coisa, irmão? Qualquer coisa não. Pode fazer outra pergunta. Não? Vocês querem ir embora, né? Pode falar, irmão. Não, 144, né? Não, 144 é outra coisa. Esses que estão aqui debaixo do altar, presta atenção, a pergunta dele é espetacular. A do irmão ali também é espetacular. Porque todo mundo acha que o choro vai acabar depois que tudo isso acontecer. Ô querido, pensa comigo aqui. Se você tem sentimento, você foi arrebatado, seu pai e sua mãe não foi, como é que você vai ficar? Você foi arrebatado, teu filho não foi, como é que você vai ficar? Você vai precisar passar por um estado. A coisa é tão séria que aqui não tem tempo, ó. Eu tenho que mostrar para você semana que vem, que eu vejo, olha aquele relógio ali, eu até tremo. Mas vamos lá, 144 mil, vamos lá. 144 mil não está debaixo do altar, porque os 144 mil na tribulação estão na terra. O que eles estão fazendo? Pregando a palavra de Deus. Aqui aonde? Na terra. Junto com quem? Com as 2 testemunhas. A diferença é que a tribulação na terra vai durar 7 anos. 7 anos. Durante 3 anos e meio, as 2 testemunhas vai estar pregando junto com os 144 mil. Os 144 mil vai começar junto com as 2 testemunhas, vai até o final da tribulação pregando. Então, na pergunta do irmão ali, dos 144 mil, se for morrer 1, 2, 3, 4 ou 144 mil, eles vão morrer, vai para onde? Para debaixo do altar. Mas na hora que eles estiverem pregando, eles estão pregando aonde? Aqui na terra. Essa visão de João aqui, ó, lá na glória, lá no céu. Então aqui, ó, é todo mundo aqui debaixo do altar, olhando o trono da glória de Deus. E as coisas que estão acontecendo.
Eu quero chegar ali. Quem quer chegar? Amém? Vamos ficar de pé. O primeiro estágio para mim fazer um concerto com Deus é arrependimento. Eu tenho que me arrepender. Ninguém vai chegar diante do trono da glória de Deus com as suas vestes sujas de pecado. Não vai, não tem jeito. Você não vai conseguir isso. Não tem como. E outra coisa, não existe pecado, pecadinho, pecadão, nem pecado imenso, nem pecado grandão, nem aquele pequenininho. Tudo é pecado. E se você quiser saber o que é pecado, simples. Você vai lá na palavra de Deus, abre o livro de Gálatas, no capítulo 5, verso 16, e começa a ler ali se você tem algum desses pecados. Então eu tenho que me arrepender. Feche teus olhos, querido, querida. Você vai pegar a tua mão esquerda e colocar no teu coração. Você vai pegar a tua mão direita e você vai erguer a tua mão direita. Tem uma chave assim tremenda na palavra de Deus que eu tenho que entender ela, que é no momento da ceia do Senhor. E lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, o Senhor Jesus vai pegar Pedro e João e falar para eles assim: ô Pedro, ô João, vem cá. Nós vamos celebrar a Páscoa hoje mais tarde. Prepara a Páscoa para nós. Ah, Senhor, como é que você quer que nós a preparemos? Ó, você vai atrás de um homem que vai estar carregando um cântaro de água na cabeça. Homem naquela época não carregava cântaro de água. Quem carregava era a mulher. Então a hora que eles bateram o olho num homem carregando um cântaro de água, eles foram seguindo o homem até na casa que ele entrou. Vira para o dono da casa e fala assim: onde está o cenáculo mobiliado onde o meu mestre vai celebrar a Páscoa? Aí o homem vai falar para ele assim: sobe essa escada, vai lá no segundo andar. Pode fazer a Páscoa lá. Aonde? No andar de cima. O Senhor Jesus vive e fala assim: ó, não mais beberei do fruto da videira até que chegue o reino de Deus. Está falando que é no andar de cima. Querido, um dia você vai estar no andar de cima, na glória, celebrando com o Senhor Jesus, e Ele está servindo o cálice com o fruto da videira para você. Mas para você chegar lá, é preciso de arrependimento. Ora junto comigo, fala assim: Senhor Jesus. Forte, querido, forte. Você tem que entrar no mundo espiritual. Não é de qualquer jeito, não. Não. Ânimo. Fala assim: Senhor Jesus, eu sei que o Senhor está aqui, porque a tua palavra me garante: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em teu nome, a tua palavra diz que o Senhor está no meio deles. Eu não estou aqui para te dar ordem, porque eu não sou digno de dar ordem ao Senhor, mas eu estou aqui arrependido. Eu preciso que seja derramado o teu sangue que foi vertido ali na cruz, seja derramado sobre a minha vida agora, porque eu sou pecador e necessito do teu perdão, necessito das tuas misericórdias. Tem misericórdia de mim, lava a minha vida no sangue da cruz do Calvário, pois eu desejo ardentemente estar na mesa das bodas do Cordeiro, recebendo o cálice que o Senhor vai servir. Eu desejo participar de todas as coisas que estão escritas no seu livro por toda a eternidade. Por isso eu estou aqui.
Eu necessito do teu perdão. Por isso eu me arrependo deste pecado. Agora fala assim, bem baixinho, só você. Fala para Jesus. Fala para Jesus, é isso aqui, Senhor. Eu não consigo largar. Eu não consigo. Isso está me incomodando. Eu preciso, Senhor. Me fortalece. Me fortalece, Senhor. Porque eu quero largar isso. Eu quero colocar isso de lado na minha vida. Fala para Ele, bem baixinho. Fala para Ele, fala para Ele. Ninguém precisa escutar, só Ele. Fala para Ele. Fala para Ele, fala. Você não precisa confessar o seu pecado para ninguém. Você tem que confessar só para Ele. Fala assim, Senhor Jesus, eu me arrependo de ter transgredido contra os mandamentos da Tua palavra, de ter transgredido contra aquilo que o Senhor deixou escrito para nós. Eu me arrependo do meu pecado, da minha transgressão, da minha iniquidade. Tem misericórdia de mim e lava a minha vida no sangue da cruz do Calvário. Bem alto, fala para o Senhor Jesus. Fala assim, Senhor Jesus, lava a minha vida no sangue da cruz do Calvário. Que o Teu Espírito, o Espírito Santo de Deus, me fortaleça, me dê sabedoria, me dê entendimento, inteligência, para que eu possa largar aquilo que Te faz triste, aquilo que me separa do Senhor. Que eu seja sábio para viver uma vida santa na Tua presença, pois eu creio que o Senhor voltará, e eu também creio que eu tenho parte na Tua volta, nas nuvens. Por isso eu Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia. Glória a Deus.